40 anos depois, a campainha tocou como se quisesse lembrar a casa inteira de um som que já não existia há muito tempo. Havia no objeto que chegou pelos correios um cheiro sutil de papel envelhecido, de óleo de máquina e de sal, lembranças que não pertenciam mais ao tempo presente, mas insistiam em atravessá-lo. No centro do pacote, envolto em papel pardo, havia um pequeno estojo metálico escurecido, e dentro dele, uma aliança cujo brilho parecia ter acumulado histórias. Esta é uma narrativa dramatizada, inspirada em relatos de ex-combatentes e em episódios de reparação entre antigos inimigos. Maria abriu o pacote em silêncio, como quem tenta não acordar um quarto onde dorme um marido ausente. A aliança era menor do que lembrava, ou talvez as mãos que a guardaram por décadas a tivessem polido de maneiras que a memória não registrara. Quando a tocou, sentiu o metal frio, que por um instante pareceu aquecer sob a palma de sua mão, como se respondesse ao contato com uma familiaridade que atravessava o tempo. 40 anos, ela sussurrou, mais para si do que para quem pudesse ouvir, e a frase caiu na casa como uma pedra lançada num lago profundo, ondulações que levariam memória e perguntas muito além do pacote em suas mãos. Quem enviara? Por que agora? E por que desta forma, com um envelope sem retorno e um bilhete curto, quase aplastado de timidez? A campainha abrira a história, mas os ouvidos da casa ainda viviam dentro de outros ruídos. O tic-tac constante do relógio de sala, o latido eventual do cachorro do vizinho, o farfalhar das folhas da árvore em frente à janela, que Maria sempre jurou ouvir nas noites mais longas, como se fosse a sombra de passos que não voltariam. A aliança, guardada naquele pequeno estojo, parecia contar com uma voz própria, não para apagar o que havia sido, mas para demandar atenção. Havia algo a ser ouvido. Era impossível falar da peça sem falar do que ela significava. Para Maria, a aliança era o ponto final de uma vida interrompida. Era a promessa que o marido, João, carregara no dedo até o momento em que a festa da vida se dissolvera na confusão de um campo distante. João tinha sido mais do que um companheiro de estrada. Fora um homem que sabia consertar rádios, tirar gargalhadas de vizinhos e cozinhar o guisado de domingo como se o feijão fosse uma cerimônia. A aliança era a testemunha silenciosa de tudo isso. Quando desaparecera, deixou um vazio que não cabia em nenhuma palavra curta. Nos primeiros minutos depois de abrir o estojo, Maria recuou para a poltrona na sala, puxou o xale que sempre usara nas tardes frias e deixou que a memória fluísse com a naturalidade cruel de quem não pede licença. O narrador observador descrevia com calma as cenas que se formavam em sua cabeça. O rosto de João acendendo em sorrisos nas fotos amareladas da estante, a voz dele chamando Marie na porta, um bilhete dobrado encontrado no forno antigo com uma letra trêmula de quem prometera voltar. Pequenos excertos dessa correspondência, guardados num envelope amarelado, vinham à tona como lâminas suaves. Se eu não voltar, cuide do nosso quintal. Volto para o café de domingo. Frases que por si só não eram tristes. Tornaram-se tristes por terem sido interrompidas. O episódio da perda da aliança, a cena que sempre habitou com mais clareza a memória, não se apresentava como um relato heróico. Era fragmentado, feito de sensações e cheiros mais do que de imagens nítidas. Maria lembrava-se de uma noite de barulho, de passos apressados, de homens suando sob uniformes que não mais aqueciam o corpo e de um gesto simples, João ajeitando a aliança antes de entrar no jipe. Foi ali, entre um vai com Deus e um estalar de pneus, que o anel sumira. Talvez tivesse escorregado entre roupas, talvez tivesse caído ao tentar segurar a mão de alguém. A memória não fazia questão de responder. Ficou o fato. A aliança não voltara com ele. Ao longo das décadas seguintes, a casa de Maria organizou-se em torno dessa ausência. Havia um lugar para tudo e um lugar para o que não mais estava. A cadeira que João gostava de puxar para a janela permanecera no canto, ocupando um espaço que não somente a madeira mantinha. Era a presença de um hábito não praticado. A mesa de jantar, às vezes posta para dois por costume, era a lembrança de festas silenciosas. O quintal florescia com as plantas que ela e ele haviam plantado.
As flores cresciam de forma generosa, como se não compreendessem a falta de um jardineiro. A vida de Maria foi se articulando em rituais que preservavam o passado. O aniversário, comemorado com uma fatia de bolo que sempre sobrava, era um exercício de contar o que havia sido e de não esquecer. Havia, além disso, uma rede de vizinhos que tolerava a tristeza com delicadeza. Eles traziam feijão nos dias frios, punham a casa em ordem quando ela viajava, e algumas vezes perguntavam com cuidado se não gostaria de vender a cadeira ou de trocar a foto por outra mais luminosa. Maria recusava. A aliança perdida fazia parte de um conjunto de coisas que não se rearranjavam muito bem. Não era mobiliário que se vendia, nem uma fotografia que se substituía. Era física e ao mesmo tempo incorpórea, pois mesmo sua ausência tinha densidade, como se o espaço vazio no dedo de João ainda guardasse contornos. Quando o envelope chegou, foram os vizinhos que notaram a mudança imediata. Maria, que raramente se perturbava e tinha uma disciplina implacável para as tarefas diárias, parou de arrumar a cozinha com o mesmo ritmo. Sentou-se por mais tempo na poltrona e deixou a aliança repousar sobre o jornal. De olhos fechados, repetia o nome de João, como quem testava se a sílaba ainda tinha eco. E pelo corredor, a vizinhança cochichava e tentava adivinhar quem enviara o pacote. Uma razão particular pairava na cabeça de muitos. Poderia ser alguém da família do outro lado, um gesto de reconhecimento tardio. Poderia ser um ex-companheiro de guerra que carregara a peça por anos e decidira, enfim, entregar o que não era seu. As hipóteses se espalhavam como um recurso de proteção. Era melhor imaginar do que enfrentar a verdade. O bilhete que acompanhava a aliança era curto. Não trazia, no entanto, o peso de um manifesto. Carregava em poucas linhas o nervo de uma tentativa humana de se explicar. Encontro com a senhora? Preciso devolver algo que pertenceu ao seu marido. A caligrafia era de mão firme, mas marcada por uma hesitação, traços que subiam e desciam, como se cada letra tivesse passado por um questionamento. Não havia assinatura óbvia, apenas um nome próprio e uma cidade distante, que, para quem lia, soava como nome de outro tempo. O remetente não trazia bandeiras, não mencionava batalhas, traía a culpa, traía também o desejo de que um pedaço pequeno de metal reestabelecesse uma ponte de dignidade, ainda que fosse apenas um gesto. É nesse ponto que a narrativa do presente encontra o passado e começa a desenrolar uma pergunta maior. Como um objeto pode atravessar gerações e carregar intactos ou alterados os significados que lhe foram colocados? Para Maria, a aliança era sinônimo de promessa interrompida. Para quem a conservou durante décadas, era talvez prova de que havia sido tocado pela humanidade do outro, que o inimigo fora, em algum momento, alguém digno de respeito. Entre esses dois polos, a história se tensiona. Os flashbacks que emergiam na mente de Maria vinham em fragmentos, e cada fragmento compunha uma tonalidade do que fora a guerra. Não havia nas suas lembranças a necessidade de detalhar táticas ou geografia. O que importavam eram as sensações, o vento que parecia querer arrancar as palavras das bocas dos homens, o cheiro de diesel misturado a suor e aquelas conversas curtas que ocorriam nos campos de briefing sobre futebol, sobre mulheres, sobre o pão de cada dia. João, nesses recortes, era um homem que ria fácil e que tinha medo de cavalos, por motivos que ninguém ali parecia entender. Ele escrevia cartas de maneira primorosa, com frases que começavam com ordens do cotidiano, regue as samambaias, e terminavam com pedidos de atenção para as pequenas coisas. Não deixe o pai gastar com besteira. Esse homem, que enchia a casa de pequenos bilhetes, foi despedaçado em pedaços de papel que o tempo guardou. O narrador, atento, observava sem julgar a reconstrução que Maria fazia. Descrevia como as memórias não obedecem à linearidade. Uma risada poderia invadir um momento de dor, um detalhe cômico resplandecer em meio a uma lembrança amarga. A guerra, nas recordações dela, era um pano de fundo que escurecia e clareava conforme a vontade da alma. Em muitas das noites, ela relia as cartas, não por esperança de resposta, mas por companhia. Havia ali frases que pareciam escritas para a sobrevivência de quem ficara. Cuida do cachorro, Mari.
Se chover demais, fecha a janela do quarto. Simples ordens, que quando lidas, faziam com que o tempo fosse menos antagonista. 40 anos após a partida de João, a casa guardava rituais de luto que Maria respeitava com a disciplina de quem mantém tradições. No aniversário dele, colocava na mesa o prato preferido. No dia em que se casaram, tirava do armário o vestido que não usara mais. A aliança perdida havia se tornado um objeto fantasma, não presente, não ausente. Agora, pela primeira vez em décadas, algo tangível reaparecia, e com isso, inúmeras perguntas emergiam como se tivessem sido retidas em um conjunto de ar quando alguém finalmente abriu a janela. Quem seria o homem que enviara o anel? Por que fizera isso agora, depois de tanto tempo? O narrador sugeria a possibilidade sem impor respostas. Talvez a velhice trouxera um desejo de acerto de contas. Talvez um filho do outro lado da linha soubesse da história por relatos transmitidos dentro de uma família. Talvez a peça tivesse passado de mão em mão e chegara a alguém que julgou necessário reparar. A motivação poderia ser honrada e manchada ao mesmo tempo. Poderia nascer de respeito e também do peso de uma culpa levada por anos. As consequências práticas daquela devolução começaram a se revelar imediatamente. Maria, que sempre fora comedida ao falar de emoção, encontrou-se falando com outras vozes. O reverendo da igreja que visitava mensalmente telefonou com a voz branda, oferecendo acompanhamento. A vizinha trouxe um bolo e, em vez de perguntas incômodas, trouxe lembranças de João. Ele consertou o meu portão, disse a vizinha, e a memória se iluminou por alguns segundos. Havia também aqueles que olhavam desconfiados, quem achava estranho que alguém de outro país ou de uma causa oposta guardasse por tanto tempo a aliança de um homem com quem, durante um conflito, não compartilhara nada, a não ser o antagonismo. Essa suspeita resumia-se em uma frase que, velada, corria por ruas e cafés. Por que ouvir agora? O narrador, então, voltou-se para o homem que enviara a aliança, não para juizá-lo, mas para compreendê-lo como figura humana complexa. Ele era agora velho, com a pele marcada de rugas que contavam uma história de trabalho pesado e de dias longos. Seu nome, para os fins desta narrativa, era Emiliano. Quando jovem, carregara um uniforme que marcava sua posição no lado que um dia foi classificado como inimigo. Depois, a vida levou-o por caminhos simples. Um ofício, uma família, um passado que raramente se discutia à mesa. A aliança para ele havia sido um objeto guardado. Às vezes disse às crianças que era apenas um anel encontrado durante uma viagem. Outras vezes guardou-o como um segredo incompleto. A visão do mundo de Emiliano fora moldada por acontecimentos tão pequenos quanto uma conversa num porão e tão grandes quanto um desdobrar de linhas fronteiriças. Ele aprendera, com o tempo, a distinguir entre aquilo que a guerra rotulava e aquilo que a humanidade revelava. Existia em sua luta interna um reconhecimento tardio. O inimigo havia sido alguém que também amava, que também tinha família, que mesmo no campo oposto demonstrara coragem e gentileza. Não se tratava de uma epifania mágica, de transformação instantânea. Eram pequenas fissuras que se abriam nas certezas rígidas, e em cada fissura havia espaço para colocar uma lembrança, uma partida alegre, um gesto de auxílio, uma troca de cigarros durante uma noite de frio. Essas memórias, somadas, foram envelhecendo e, com isso, produziram um gesto, a devolução de um anel. Emiliano escreveu muitas vezes a carta que não enviava. Nela, tentava explicar o que um anel significava para alguém que não conheceria, talvez, seu significado real. Em sua mente, a aliança era testemunha de uma dignidade que o surpreendera. Era também prova de que os laços humanos, por mais tênues ou temporais, deixam marcas. Ele faltava com a coragem de visitar a casa de Maria durante décadas, por receio de ser rejeitado, por medo de reviver cenas que não queria recordar. Restou-lhe, então, a possibilidade de enviar a peça pelo correio. Era o ato que encontrara mais compatível com sua timidez e com o temor de abrir feridas. A devolução era, nas suas palavras, uma tentativa de arrumar a própria vida antes que a morte passasse por ela sem a chance de pedir desculpas. Quando se decide escrever uma carta de devolução, o autor dessa carta pondera: como dizer sinto muito sem reduzir o significado da perda? Como explicar que carregar uma aliança por tantos anos não foi apenas ter um objeto, mas uma maneira de manter um diálogo silencioso com o que o outro representara? Emiliano encontrou no silêncio do bilhete uma linguagem mais honesta. Não se justificou em excesso,
Não tentou limpar sua história com palavras imensas. Ofereceu o que podia, o anel e um pedido contido por encontro, caso Maria aceitasse. E deu ao gesto uma qualidade humana. Não exigiu perdão, apenas teve a coragem de devolver. A chegada desse gesto à casa de Maria deu início a uma pequena convulsão no tecido social da cidade. Pessoas começaram a compartilhar lembranças de seus próprios entes perdidos. Houve quem confiasse ter recebido objetos devolvidos por estranhos décadas depois. A história do anel ressoou porque mexia com um instinto basicamente humano, o de querer que a história de alguém não termine sem dizer algo. A restituição de um objeto simbólico acendeu um debate íntimo sobre o que significa reparar o passado. Vale a pena devolver coisas perdidas? Pode a devolução transformar memórias dolorosas em algo que se possa, ao menos, observar com um novo ângulo? Maria sabia, com clareza, que a aliança não traria o marido de volta. Não se fazia ilusões a esse respeito. Mas havia naquele objeto uma oportunidade de interromper um ciclo de silêncio que se entranhara em sua casa. Guardar a aliança em um estojo novamente seria como colocá-la de volta na gaveta das perguntas não respondidas. Entregá-la a algum tipo de cerimônia pública seria transformar a perda em espetáculo. Enterrá-la junto com as coisas de João seria talvez uma forma de fechar definitivamente um capítulo no livro de sua vida. Cada escolha tinha peso moral e afetivo, nenhuma apagaria o passado. A devolução obrigava Maria a tomar uma decisão sobre como, daqui para frente, conviver com a memória. Enquanto Maria ponderava, o dia do encontro foi marcado. O bilhete do remetente ofereceu um endereço possível para o encontro: um banco de praça, um café perto da estação. Era um lugar neutro, escolhido para minimizar a intrusão, para permitir que duas vidas, antigas e distintas, se encontrassem sem plateia demais. Quando o dia chegou, Emiliano viajou, não sem ansiedade, segurando o estojo em seu bolso como quem protege um órgão vital. O instante do reencontro não era um reencontro entre amantes, nem entre adversários que se enfrentariam em duelo. Era o encontro entre dois humanos, antigos e sensibilizados pelo peso do que carregavam. No caminho, Emiliano lembrou-se de coisas pequenas: o sabor do pão da padaria da infância, a voz da mãe que o chamava para comer, um amigo que lhe emprestara um casaco no inverno. Pensava que talvez, ao devolver a aliança, fechasse um circuito de afetos que atravessam fronteiras. Não buscava perdão, buscava perturbar menos sua própria consciência. Era um gesto modesto, quase tautológico. Devolver aquilo que não era seu tornaria, em alguma forma, a hipoteca da culpa mais leve. Chegando à praça, com o estojo no bolso, olhou para a mulher que sentava à mesa do café. Era ela, não mais jovem, com a pele marcada pelo tempo, mas com um olhar que denunciava uma resistência fruto do luto. Maria levantou-se devagar, com a paciência de quem carrega uma história em silêncio. A primeira palavra que proferiram não foi explicação nem acusação. Foi apenas o nome do homem que os unira em segredo: João. O diálogo que se seguiu foi simples, muitas vezes interrompido por silêncios longos que carregavam a densidade de uma vida inteira. Emiliano sentou-se com a mão do bolso, tirou o estojo e, com um esforço quase ritualístico, colocou-o sobre a mesa. Maria olhou e por um segundo o mundo pareceu estreitar-se ao tamanho daquele objeto. Havia falas ensaiadas, frases que poderiam soar como discursos de tribunal e que, no entanto, se converteram apenas em tentativas honestas de falar sem magoar. Emiliano falou em voz baixa, medindo cada palavra. Confessou ter encontrado o anel, confessou ter guardado, confessou ter sentido, ao longo dos anos, o fardo do objeto. Maria, por sua vez, ouviu. Às vezes gesticulava como quem organiza pensamentos em ordem, e outras vezes sua voz tremia, não de fragilidade, mas de uma emoção que fazia o corpo inteiro reagir. Não houve explosões dramáticas, nem lágrimas repentinas que resolvessem tudo. O que emergiu foi a complexidade de duas histórias que se cruzavam. Emiliano trouxe à tona imagens suas, uma noite de chuva em que achara sobre uma lona um objeto que brilhara como uma promessa quebrada. Falou de homens que haviam chorado no escuro por medo,
fala doce e curta que não pediu absolvição e não pediu também ser condenado. Maria falou de como havia vivido, das janelas que raramente fechara e de como guardara as cartas em segredo. Não pediu reparo para o mundo, pediu apenas sentido. No rosto de ambos havia marcas de hábito. A guerra não aparecia como pano de fundo heróico, mas como uma série de episódios que moldaram os gestos. Entre uma fala e outra, o narrador registrava o cheiro de café, o som das cadeiras no piso cerâmico, o reflexo do sol que entrava pela vitrine. Emocionalmente, a cena se parecia com um barômetro. Os ponteiros subiam e baixavam conforme as revelações surgiam. A atenção deslocava-se do objeto para o que ele representava, uma história de respeito cruzando a linha que um dia separara inimigos. Quando Emiliano ofereceu a aliança de volta, não se tratou de presente, nem de derrota. Foi um movimento de restituição. Ao fazê-lo, propôs que o passado fosse reconhecido em sua dureza e também em suas falhas. A aliança, entregue naquele gesto contido, perdeu a aura de simples metal, tornou-se veículo de humanidade. Maria, por sua vez, sentiu que a peça, agora física sobre a palma de sua mão, era tanto a presença como o problema. O metal dizia sem palavras que alguns laços permanecem imunes ao tempo, que a mesma mão que a apertara no dia do casamento poderia, em outro contexto, tê-la guardado sem saber por quê. A narrativa, neste ponto, abre uma rachadura que não será fechada tão cedo. A devolução da aliança não resolve a dor, não é uma panaceia. Ainda assim, introduz uma nova textura na memória. Haverá reações da comunidade? Haverá discórdias? Haverá aqueles que considerarão o gesto desnecessário ou provocador? E talvez mais urgente, o que Maria fará com a aliança que, depois de tanto tempo, voltou ao lar? O final do encontro naquela mesa de café não foi um final. Foi um momento de suspensão. Os dois entenderam que a aliança tinha agora à sua volta uma rede de interpretações que ultrapassava o ato de entregá-la. Havia a possibilidade de reconciliação? Havia a chance de transformar memória em aprendizado? Ou tudo terminaria em silêncio, cada um levando consigo suas contas abertas? Enquanto se levantavam, a cena final daquele capítulo dava a sensação de que o mundo havia girado alguns graus. Não o suficiente para apagar o que fora, mas o bastante para deixar claro que o gesto fora significativo. Emiliano deixou a praça com passos mais leves. Maria voltou para casa com a aliança em um bolso interno, sentindo o peso do metal como se fosse ao mesmo tempo uma chave e um arquivo. A história, porém, não terminava ali. Ela abrira portas para conversas que ainda precisariam acontecer, na vizinhança, na igreja, entre os filhos que cresceram com perguntas sem resposta. Haveria, certamente, quem aconselhasse Maria a não se envolver, quem dissesse que aceitar aquele gesto poderia significar uma fraqueza, e aqueles que, pelo contrário, veriam ali a possibilidade de uma narrativa que enobrece os que reconhecem o valor humano do outro lado. Quando fechou a porta de casa, Maria colocou o estojo sobre a mesa, sentou-se e olhou para a janela. Lá fora, a tarde descansava como um pano de fundo sereno. Dentro, a cena era de um tempo que exigia decisões. Que se faria com a aliança? Guardá-la? Enterrá-la com João? Colocá-la num lugar de memória, para que jovens soubessem que havia ali uma história de perda e igualmente de restituição? Cada uma dessas opções sugeria uma ética diferente. Guardar seria preservar a dor como testemunho. Enterrar seria apagar um símbolo que poderia ensinar. Exibir seria transformar o íntimo em público. Não havia resposta pronta. Enquanto Maria ponderava, o narrador lembrava que o gesto de Emiliano reverberava para além do casal. Itens devolvidos costumam ser catalisadores de conversas maiores sobre responsabilidade, sobre o que deixamos para trás e sobre como, com o tempo, formas de reparação aparecem nas mais simples ações. A própria cidade parecia respirar mais devagar nos dias que se seguiram.
Algumas pessoas iam até a casa de Maria apenas para tocar o estojo e ver a aliança. Outras mantinham distância, como se respeito significasse algum tipo de recuo. E assim a história caminhava entre o que foi e o que poderia ser. No entanto, havia uma tensão que não se dissolvera. O gesto de devolver a aliança não apagara o peso de perguntas que ninguém mais poderia responder. João não voltaria para dizer por que seu anel partira. Sua voz só reaparecia nas cartas e nas lembranças. Emiliano não podia devolver mais do que o objeto. Maria não podia recuperar o tempo perdido. O que restava, então, era uma decisão humana sobre como honrar a memória sem negar a dor. Ao fechar o primeiro capítulo dessa caminhada, restava um ponto de transição claro e carregado de expectativa. Dias depois do encontro na praça, uma carta chegou novamente, desta vez não com um bilhete curto, mas com páginas que vinham de longe, escritas com cuidado por alguém que decidira abrir mais seu coração. Havia ali um convite, ou talvez um pedido de continuação da conversa. Mas antes que Maria abrisse a nova correspondência, a cidade já especulava sobre o que aquilo significaria. Muitos queriam que o gesto terminasse em paz. Outros temiam que um simples anel trouxesse mais complicação do que consolo. A história, portanto, permanece em suspenso. Há decisões a tomar, reações da comunidade a enfrentar e memórias a reorganizar. Se a aliança devolvida poderia ser um caminho para a cura, ainda era cedo para dizer. O que se sabia, naquele momento, era que por baixo do metal havia histórias entrelaçadas, e que a linha que separara inimigo e vítima se tornara por fim quase indistinta, diante da necessidade humana de reparar o que ficou para trás. A carta que chegou dias depois vinha dobrada com cuidado. As páginas, cheias de linhas apertadas, cheiravam a papel antigo e a café, cheiro de escrita que atravessara fronteiras e décadas. Emiliano, naquela nova remessa, havia conseguido traduzir em palavras aquilo que, no bilhete anterior, só chegara como um gesto contido. Ele contava, sem buscas de drama, fragmentos que ajudavam a explicar não o porquê da perda, isso permanecia incerto, mas o sentido pelo qual decidira guardar o anel. Havia ali pequenas histórias. Um colega que, ao respirar pela última vez, pedira que não se perdessem lembranças. Um acampamento onde homens, exaustos, trocavam peças de roupa e memórias. A mão de Emiliano encontrando metal brilhante sobre uma lona rasgada, num frio em que até o riso parecia trair coragem. Não era confissão espetacular. Era antes um inventário de pequenos deveres que o tempo acoplara ao peito de um homem simples. Guardei por pensar, talvez sem razão, que assim me manteria em contato com uma humanidade que não cabia nos mapas, escreveu ele. Em outra página, descreveu como, algumas noites, punha o anel na mesa e olhava-o como quem conversa com alguém que nunca responderia. A carta mencionava também um nome que Maria ainda não ouvira: Pedro, um companheiro de campo de Emiliano que lhe confiara numa cama improvisada coisas que só se dizem diante do silêncio entre dois que sabem que tudo pode acabar. Pedro fora quem, numa noite de chuva e medo, colocara o anel no bolso de Emiliano com o pedido simples: se um dia alguém devolver, devolva. Não havia ali palavras grandiosas sobre culpa. Havia antes uma pequena cadeia de favores improvisados, que por décadas não fora desfeita. Em outro trecho, Emiliano relatou ter pensado muitas vezes em tocar a campainha da casa de Maria. Pensou mesmo em atravessar cidades, ir até a igreja, encontrar olhos que talvez o olhassem como um estrangeiro. Mas a vergonha e o receio de abrir feridas o mantiveram numa distância que o tempo transformou em barreira. A leitura das páginas deixou Maria estranhamente calma. Havia uma dor latente, sim. A memória batia com força. Mas também havia a admiração pela coragem do gesto. Alguém que, após anos de silêncio, resolveu transformar a posse em restituição. A carta propunha ainda um novo encontro. Emiliano queria que, se Maria aceitasse, ele falasse com os filhos dela, ou com pessoas da comunidade, sobre o que significava para ele carregar aquilo. Não pedia perdão, pedia apenas espaço para contar. O bairro tornou-se um pequeno tribunal de opiniões. Alguns consideravam o gesto nobre, outros supunham motivos menos puros, busca por reconhecimento, curiosidade mórbida, até a fantasia de se tornar herói.
Havia também aqueles que, por prudência, aconselhavam silêncio. A igreja local, sensível ao rumor, ofereceu-se para mediar um encontro discreto. O reverendo, homem de voz macia, perguntou a Maria o que ela desejava. «Quero decidir sozinha», disse ela, com uma firmeza que não aceitava rediscussões. Sua decisão, porém, era ainda algo fluido. Guardar, enterrar, mostrar. Cada opção se apresentava como uma ética. Os filhos, Lucas e Helena, reagiram de maneiras diferentes. Lucas, o mais velho, sentiu a presença do pai intensamente e inclinou-se a aceitar o gesto como uma forma de honra. Se eles guardaram, talvez era porque viram algo humano no meu pai, disse ele num telefonema intercortado. Helena, por outro lado, foi mais cautelosa. Achava que aceitar poderia abrir espaço para um espetáculo que transformasse a dor em curiosidade pública. As conversas familiares, cheias de memórias e silêncio, trouxeram à tona lembranças de refeições, de conselhos, de ordens rotineiras de João, que pareciam naquele momento apenas fragmentos de uma vida. Havia também aqueles que, por prudência, aconselhavam silêncio. A igreja local, sensível ao rumor, ofereceu-se para mediar um encontro discreto. O reverendo, homem de voz macia, perguntou a Maria o que ela desejava. «Quero decidir sozinha», disse ela, com uma firmeza que não aceitava rediscussões. Sua decisão, porém, era ainda algo fluido. Guardar, enterrar, mostrar. Cada opção se apresentava como uma ética. Os filhos, Lucas e Helena, reagiram de maneiras diferentes. Lucas, o mais velho, sentiu a presença do pai intensamente e inclinou-se a aceitar o gesto como uma forma de honra. Se eles guardaram, talvez era porque viram algo humano no meu pai, disse ele num telefonema intercortado. Helena, por outro lado, foi mais cautelosa. Achava que aceitar poderia abrir espaço para um espetáculo que transformasse a dor em curiosidade pública. As conversas familiares, cheias de memórias e silêncio, trouxeram à tona lembranças de refeições, de conselhos, de ordens rotineiras de João, que pareciam naquele momento apenas fragmentos de uma vida inteira. A vizinhança a acompanhou, discretamente. Alguns batiam à porta para oferecer conselhos, outros ouviam e nada diziam. A cidade parecia, por um segundo, olhar para si mesma. Que fazer diante de vestígios deixados por tempos em que o mundo quebrava e rearranjava pessoas? A restituição de um objeto era um detalhe, e ao mesmo tempo era uma fresta por onde surgiam questões maiores sobre responsabilidade, memória e reparação. Maria passou noite sem dormir, caminhando pela casa. Em silêncio, pegava o estojo e seguia como se procurasse o antigo João nas coisas. Em sonhos, ele aparecia pequeno e claro, sorrindo com a boca cheia de feijão, mostrando uma mancha de óleo na camisa que queria sempre passar despercebida. Em outros sonhos, ela o via caminhando para longe, a aliança escapando do dedo no escuro. Ao acordar, o aço frio do anel ainda a envergonhava de saudade. A decisão que tomaria não seria só sua, seria também para a memória de um homem que, por falta do presente, habitara por muito tempo a ausência. Na semana marcada, o encontro ocorreu numa sala pequena da igreja. Não havia jornalistas, não havia câmera. Apenas bancos, pessoas cuidadosas e o som discreto de um relógio antigo na parede. Emiliano chegou antes do horário. A mão tremia um pouco. Vinha numa roupa simples, com o estojo no bolso da camisa e com um olhar que procurava por rostos que pudessem lhe dar permissão para falar. Maria entrou sozinha, sem ajuda, seus passos firmes como de quem conhece bem o caminho da coragem. Quando se sentaram, o silêncio falou por um tempo. O reverendo abriu a reunião com palavras que pediam que se falasse com respeito. Emiliano então fez um gesto com as mãos e iniciou o relato. Não tentou descrever a guerra. Contou pequenas cenas, a compra de um pão, a troca de uma palavra. Falou da noite em que encontrou o anel, da promessa feita por um amigo moribundo, da decisão de guardar como um modo de não se perder. Em seu tom havia honestidade e uma modéstia que não pedia absolvição. Não pediu perdão, pediu apenas que alguém ouvisse. As palavras surtiram efeito de maneiras diferentes. Para alguns, Emiliano parecia uma figura patética. Para outros, um homem que recebera, tarde, a coragem de esclarecer. Maria ouviu em silêncio. Às vezes, um fio de emoção passava pelo rosto. Em outros momentos, nada. Quando chegou sua vez, falou pouco. Não pronunciou longos sermões.
Tomou o estojo com mãos firmes e o abriu. Olhou a aliança, aproximou-a do rosto como se a peça pudesse, no cheiro, emitir traços do passado. Em seguida, colocou o anel no dedo e ficou assim por um instante longo, olhos fixos no pequeno círculo de metal. Não era uma decisão impulsiva. Era uma maneira de testar o que sentia. Este anel foi parte da vida do meu marido, disse com a voz seca, e voltou para mim. Eu não posso fingir que ele volta. Não posso fingir que um gesto apaga anos. Havia ali uma claridade que impedia qualquer oração fácil de reconciliação. Mas, continuou, o que farei com ele? Em seu tom havia honestidade e uma modéstia que não pedia a absolvição. Não pediu perdão, pediu apenas que alguém ouvisse. As palavras surtiram efeito de maneiras diferentes. Para alguns, Emiliano parecia uma figura patética. Para outros, um homem que recebera, tarde, a coragem de esclarecer. Maria ouviu em silêncio. Às vezes, um fio de emoção passava pelo rosto. Em outros momentos, nada. Quando chegou sua vez, falou pouco. Não pronunciou longos sermões. Tomou o estojo com mãos firmes e o abriu. Olhou a aliança, aproximou-a do rosto como se a peça pudesse, no cheiro, emitir traços do passado. Em seguida, colocou o anel no dedo e ficou assim por um instante longo, olhos fixos no pequeno círculo de metal. Não era uma decisão impulsiva. Era uma maneira de testar o que sentia. Este anel foi parte da vida do meu marido, disse com a voz seca, e voltou para mim. Eu não posso fingir que ele volta. Não posso fingir que um gesto apaga anos. Havia ali uma claridade que impedia qualquer oração fácil de reconciliação. Mas, continuou, o que farei com ele será meu. E quero que saibam. Devolveram-me um objeto. Não me devolveram o tempo. Houve um murmúrio contido. Emiliano inclinou a cabeça. A falta de condenação foi, no fundo, um perdão que não lhe fora dirigido. Foi a licença para continuar existindo com sua história. Maria, então, falou sobre possibilidades de uso do anel como testemunho. Não queria um espetáculo. Queria um lugar onde o anel pudesse existir sem transformações grandiosas. Propôs duas coisas. Ou o enterro junto ao túmulo de João, numa cerimônia pequena e íntima, ou a guarda em um envelope que ela manteria numa caixa de memórias, onde cartas e pequenas lembranças pudessem ficar juntas. Pediu tempo para decidir. Saíram da sala com uma espécie de trégua. Emiliano agradeceu com a voz baixa. Maria segurou o estojo por mais alguns dias, e cada toque nela reforçava que a presença do anel era, acima de tudo, uma chamada à liberdade. Fazer algo que fosse fiel ao homem que amara. Por fim, decidiu. Não enterraria o anel num ato público que poderia ser interpretado como capitulação perante estranhos. Não o colocaria numa vitrine que transformasse o íntimo em espetáculo. Escolheu algo que parecia, a seus olhos, justo. Uma pequena cerimônia no cemitério, apenas para a família e para alguns poucos convidados. Uma chance de entregar um objeto que voltava ao lugar que simbolizava as memórias do homem que o havia usado. No dia da cerimônia, o céu estava limpo. Havia um vento que parecia varrer o pó da cidade. Amigos antigos compareceram. Vizinhos vieram em silêncio. O reverendo, com voz compassada, disse palavras que falavam de lembrança e dignidade. Emiliano permaneceu numa distância respeitosa, não entrou no círculo de familiares. Observou a cena com um olhar que misturava alívio e pesar. Quando Maria se aproximou do túmulo, abriu o estojo e, em frente à lápide, colocou a aliança sobre um lenço branco. Ficou ali por um tempo que pareceu medir o tamanho da sua vida. Em seguida, inclinou-se e deixou o anel em cima das flores. Não houve palavras grandes. Havia, contudo, um ritual de cuidado. Ela afagou a pedra do túmulo como quem afaga uma memória antiga. E, por fim, deixou que a aliança se juntasse ao descanso do homem que não voltaria. Para Emiliano, ver o anel posto naquele lugar foi um momento que suavizou algo que não se curou completamente, mas que, ao menos, recebeu um selo. Ele não se aproximou para tocar, ficou alguns passos atrás, com as mãos no peito. A distância não foi só física, era o reconhecimento de que nem todo gesto encontra morada no mesmo lugar. A restituição havia sido feita, a aceitação concedida. Havia, porém, espaço para que cada um guardasse aquilo de modo diverso. Nos dias que se seguiram,
a cidade conversou menos sobre a peça e mais sobre o sentido de reparar. Algumas pessoas se inspiraram e começaram a procurar objetos perdidos que guardavam de forma inusitada em caixas velhas. Um senhor trouxe à filha uma carta que dissera estar perdida. Em outro canto, um jovem fez um trabalho escolar sobre memórias de guerra e citou o anel como exemplo de como pequenos gestos reconfiguram histórias individuais. As reações foram heterogêneas, mostrando que a restituição é sempre um fio, às vezes frágil, ligado à vontade de cada um. Maria, por seu lado, distribuíra algumas cópias de cartas do marido para os filhos. Permitiu que as memórias circulassem, sem transformar o íntimo em espetáculo. Guardou, no fundo de uma gaveta, o estojo vazio como se fosse um relicário de uma decisão. Não se sentiu aliviada, mas pouco a pouco a presença do ato começou a aparecer em pequenos gestos. Ela passou a regar o vaso preferido do marido com mais atenção e, às vezes, sem motivo, sorria ao lembrar de uma piada que ele fizera nos domingos. Não existiu um perdão absoluto. Existiu sim a confirmação de que havia gestos que valiam a pena ser feitos, mesmo que não resolvessem tudo. Emiliano retornou à sua cidade com um peso mais leve. Não encontrou aplausos nem condenações. Encontrou, isso sim, uma paz tênue que não exigia que ele se tornasse outra pessoa. Continuou trabalhando como sempre, afagou os netos, e de tempos em tempos lembrava da praça, da mesa do café e do ato de colocar um objeto num envelope. A história do anel que atravessara décadas ficou com ele como um amigo manso, uma lição de que guardar nem sempre é justo, e devolver nem sempre é fácil. Anos depois, quando a saúde de Emiliano começou a enfraquecer, soube que Maria falecera. Nos jornais locais houve uma nota discreta: "Morre Maria, lembrada pela devoção ao marido." Emiliano leu e sentiu algo que lhe misturou orgulho e tristeza. Foi até a sepultura, sozinho, e depositou um buquê simples. Colocou as flores sobre a pedra e permaneceu algum tempo em silêncio. Não esperava milagres. Esperava apenas que no silêncio se mantivesse a dignidade do gesto que um dia fizera. A aliança, por sua vez, tornou-se mais do que metal, tornou-se relato. Pessoas que nunca souberam de João ouviram falar da história. Outras, muitas outras, contaram pequenos relatos de objetos devolvidos, de cartas reencontradas, de costuras que foram remendadas entre gerações. A narrativa da restituição ganhou vida em conversas simples, no bar da esquina, na igreja, nos bancos da praça. A peça não curou dores, nem apagou nomes, mas ofereceu um modo distinto de olhar para o que foi perdido. Anos depois, um jovem professor municipal incluiu a história da aliança num projeto sobre memória local. Levou alunos ao túmulo de João e, com sensibilidade, pediu que cada um trouxesse uma palavra sobre o que, para eles, significava a honra. As palavras foram simples: cuidado, lealdade, respeito. O anel já não estava mais nas mãos de ninguém, mas a história continuava a exercer um efeito: o de lembrar que pequenas ações têm o poder de provocar conversas maiores. Ao fechar essa narrativa, é essencial lembrar que o gesto de devolver não é uma cura mágica. Ele não desfaz o que aconteceu, nem apaga a dor de quem ficou. O que ele faz, como a aliança devolvida demonstrou, é oferecer uma possibilidade: a de reconhecer o outro como pessoa, portadora de vida, de perdas e de dignidade. É uma forma de reparar que não promete consolo absoluto, mas que admite, humildemente, que somos passíveis de erro e também capazes de acertar, ainda que tardiamente. E qual é então a lição? Talvez seja simples: que o tempo não apaga a necessidade de responsabilidade, que um objeto pequeno pode, ao atravessar mãos e décadas, tocar o nervo de algo maior, a capacidade humana de reconhecer valor no outro, mesmo quando a história os colocou em lados opostos. Que 40 anos depois, a campainha que tocou trouxe, mais do que um anel, a lembrança de que a reparação existe em gestos que escolhem a dignidade sobre o rancor. No fundo, era como ver uma cobra fumando, improvável e inesperado, e ainda assim, possível. Se esta história lhe tocou, compartilhe com alguém que acredita no poder dos pequenos gestos.